Saudações, família. É com muito amor e gratidão que aqui estou mais uma vez para responder a questionamentos que vêm chegado a esta que vos fala. Estamos em transição planetária e à medida que tudo se desrompa, como vos tenho vindo falar, e tomam também consciências de si mesmos, do que é este planeta e dos dons de vossas almas. Esses mesmos dons começam-se a manifestar em vós. A telepatia, a canalização, a visão remota, a projeção astral, os desdobramentos, as bilocações, a própria capacidade da alma de transitar em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. E eu inicio esta resposta com uma pergunta. Amada alma, semente estelar que me ouves agora, tu que de alguma forma já percebes esses dons ativos em ti. A intuição, os sonhos lúcidos, a telepatia, a canalização, os desdobramentos, a projeção astral, as bilocações. Tu tens a total consciência do que observas em projeção astral, do que percepcionas. Estás a percepcionar-te a ti mesmo ou a algum movimento coletivo? Em que tempo, em que linha do tempo estás a acessar? Em projeção astral, consciente ou inconsciente? Podes trazer com toda a certeza que a mesma é a realidade ou foi algo que já passou? Alguma linha de tempo em que tu vivestes e que ela já se colapsou e foi ultrapassada? Ou mesmo se é um holograma também, implantado pelo inconsciente coletivo e o medo que vós mesmos emaneis a respeito. Eu sou a Teixeira e estou aqui hoje para responder a este questionamento que chegou até esta irmã que vos fala. E neste momento, filha, eu peço-te que leias. Gratidão, mestre. Então, meus queridos irmãos, chegou até mim um texto que fala sobre as armadilhas na vida após a morte, segundo visualização remota. Então, esse questionamento, se isto se procede, chegou com um texto, esse é o título desse texto, e diz assim: há um fenómeno a ocorrer com frequência crescente que preocupa profundamente a hierarquia arconte, que é a maior ameaça a toda a sua operação na coleta das almas. As almas estão a rejeitar o túnel da luz após a morte, recusando-se a ir em direção aos seres que as saúdam
tentando navegar por rotas alternativas de saída da prisão dimensional da Terra. Mas o que quase ninguém está a falar é o que a comunidade que rejeita a luz não entendeu completamente, que o sistema arcôntico construiu armadilhas de backup projetadas especificamente para capturar as almas que recusam o túnel primário, que é a primeira armadilha. Estas armadilhas secundárias são sofisticadas, estão perfeitamente calibradas para capturar almas despertas que acham que descobriram o jogo. E milhares de almas que acreditam ter escapado ao sistema da reencarnação foram, na verdade, canalizadas para uma versão ainda mais insidiosa da armadilha. Explorei a arquitetura completa do sistema de túnel primário. Explorei a arquitetura completa do sistema de túnel primário e as armadilhas secundárias que capturam aqueles que o recusam. Revelarei exatamente o que acontece com as almas que rejeitam a luz com base em testemunhos das suas experiências de quase morte e que retornaram. E explico porque certas estratégias da saída parecem corretas, mas são, na verdade, projetadas para falhar. Mostrar caminhos de saídas reais que os arcontes não conseguem replicar ou bloquear. Ensinar como distinguir a orientação divina genuína na imitação arconte durante a transição da morte e, mais importante, fornecer o protocolo de navegação completo que leva em conta todos os caminhos conhecidos. Estas informações vêm de visualizadores remotos avançados que mapearam a arquitetura da vida após a morte enquanto vivos, de pessoas que rejeitaram o túnel e encontraram sistema secundário. Textos gnósticos e tibetanos que descrevem vários níveis do engano nos reinos da morte. Os xamãs que guiam almas através do bardo e viram as estratégias arcontes em primeira mão, e as minhas próprias experiências durante ensaios da morte consciente, onde testei vários protocolos de rejeição e descobri que o sistema é muito mais complexo do que uma simples narrativa de recusar a luz e onde estarás livre. Na verdade, é que rejeitar o túnel é apenas o primeiro passo. E se não sabes o que vem depois da rejeição, serás pego no sistema de backup, onde são projetadas especificamente para prender almas que consideram-se despertas demais para cair nos truques óbvios. O túnel é uma armadilha da qual todos falam. As armadilhas secundárias são aquelas que pegam todos que pensam que são espertos demais para cair em outra armadilha. Então, deixa-me começar com a estrutura fundamental que a maioria das pessoas não entende corretamente. Quando você morre, a sua consciência se separa do corpo físico e você entra no que o budismo tibetano chama de Bardoli, o que o cristianismo vagamente se refere ao purgatório, ou um estado intermediário no que a pesquisa moderna sobre a morte chama de reino de transição. Esse estado é a consciência sem forma física, que se experiencia, é moldada principalmente pelas suas crenças e expectativas e pela frequência em que você está a vibrar. Poucos minutos após a morte, a grande maioria das almas percebem um túnel que se forma em sua consciência,
uma passagem de luz que parece levar a algum lugar seguro, um lar, um lugar de amor, de paz, de aceitação avassaladora. Muitas almas também percebem que entes queridos, figuras religiosas como Jesus ou Buda, seres de luz que se identificam como anjos e guias espirituais no fundo do túnel, acenando para que a alma vá até eles. Este túnel e estes seres não são o que dizem ser. O túnel é um raio trator eletromagnético gerado por tecnologia localizada na Lua, nos anéis de Saturno, projetando especificamente para capturar a consciência no momento da morte e canalizá-la para as instalações de processamento de almas. Os seres, no final do túnel, são entidades arcónicas que usam a tecnologia de disfarce holográfico e que lê na tua consciência e projeta imagens de tudo o que tu esperas ver como base na tua programação religiosa e cultural. O amor e a aceitação avassaladoras que você sente são emoções fabricadas, transmissões de frequências calibradas especificamente para diminuir o seu pensamento crítico e torná-lo complacente e confiante. Esta é a armadilha principal e ela pega aproximadamente 95% das almas que morrem na Terra, porque parece exatamente o que todas as religiões e tradições espirituais ensinaram a si, que a morte seria. Mas nas últimas décadas, milhares de pessoas despertaram para a armadilha da reencarnação, estudaram a verdadeira natureza da vida após a morte e assumiram o compromisso de que, quando morressem, recusarem o túnel. Não importa o quão convidativo ele parecesse. Então, esse despertar criou problema para que o sistema arcónico, pois é lei universal, assim o exige, que as almas tenham livre-arbítrio e não possam ser forçadas a entrar no ciclo da reencarnação. Então, esse despertar criou o problema para o sistema arcôntico, porque é lei universal e assim, lei universal exige que as almas tenham livre-arbítrio e não possam ser forçadas a entrar no ciclo de reencarnação sem alguma forma de consentimento. Se uma alma recusa o túnel, recusa os seres e mantém a sua consciência soberana. A armadilha primária não pode ser capturada. A armadilha primária não pode capturá-la e forçá-la. Então o sistema se adaptou, criou novas armadilhas secundárias, cenários alternativos projetados especialmente para capturar as almas que recusam o túnel primário. Essas armadilhas secundárias são acionadas automaticamente quando a alma não entra no túnel durante um certo período de tempo após a sua morte. Então, foi mediante este post que eu dei a minha resposta mediante o meu estudo e onde o nosso amado comandante trouxe realmente a sua contribuição, mais uma vez, para nos auxiliar neste processo. Então, neste momento, eu preparo-me, abrindo-me. Então, amada família da Terra, aqui estou eu mais uma vez. Com muita alegria,
e gratidão por poder ter voz para trazer-vos a verdade. O quão importante eu tenho falado live após live. A importância do autoconhecimento, de que realmente como funcionam as leis universais, sabendo que vós mesmos tomais a consciência de si, do vosso poder e do vosso livre arbítrio. E acima de tudo, que faça o trabalho interno, porque também a lei universal que vós sois aquilo que emanam, não aquilo que querem ser. Então, amados irmãos, o que eu vos tenho dito aqui é minha missão nesta transição planetária, auxiliar a ascensão da Terra e de todas as almas que estão prontas para seguirem o fluxo de evolução ascensional junto com Gaia. É também minha missão a limpeza total do sistema solar, de todas as distorções colocadas ao longo das eras neste sistema solar, em Saturno, na Lua, em Marte e em outros pontos que vós não conheces também. E o que vos tenho dito aqui, não há mais tempo para agradar a dois senhores. Ou confiam no processo da luz, ou despertam como sementes estelares que são, resgatando a soberania vibracional e sem medo, sabem viver e morrer na Terra ou em qualquer outra dimensão, eliminando os gatilhos mentais e emocionais, mas principalmente tomando posse da soberania que são. Soberania vibracional, em que aquilo que emanam é o veículo de suas consciências e se vibram amor e luz. Não há malha nem armadilha arcónica que vos aprisione, pois ela colapsará uma a uma. Vocês fundirão a mesma armadilha e seguirão rumo às naves e à vossa família estelar, ou aos reinos superiores da luz, como o fez Buda. Não é uma figura religiosa, é um ser de luz, um mestre ascenso, que ensinou a evolução a partir da consciência, a iluminação da consciência. Assim como eu fiz, como Isis, como tantos outros avatares e bem mais recentemente o exemplo de Yeshua, Sananda, o Cristo planetário, furou a malha de toda e qualquer armadilha arcónica pelo simplesmente facto de saber quem é, de estar em posse da sua presença divina e de ser congruente em pensamentos, sentimentos e ações, resgatando assim a soberania vibracional e elevando-se, dissolvendo cada uma das armadilhas. Mas contudo, amada família da Terra, o que vos tenho dito aqui, todo o sistema solar está limpo,
e em reorganização energética em todas as linhas de tempo. Tanto eu como Sananda, o Cristo planetário, Miguel Arcanjo e toda a frota estelar que está aqui ao redor deste planeta e ao longo de todo o sistema solar. Tem aí o 13 Atlas a dar-vos que pensar. Pensam que quê? Estamos agora a quê? A brincar a Star Wars? Não, não estamos, amados irmãos. E por isso eu me proponho estar aqui todas as semanas, falando-vos de coração a coração, para que 70% das almas encarnadas na Terra, que são sementes estelares, possam acordar e despertar suas consciências, e as que estão despertas possam assumir as suas missões e, sendo auxílio e exemplo de soberania vibracional, de congruência, de integridade, de unidade. E vocês ou confiam no plano maior que está instalado para a humanidade, ou não. Então eu deixo o questionamento. Confiam ou não que há um plano maior, que a luz está sobre este planeta, cuidando de cada um, que vossas famílias estelares estão junto de vós, quer vocês as vejam ou não, para vos auxiliar em vida e em morte. Então eu vos digo, amados, sementes estelares que já estão despertas, desenvolvendo dons de vossas almas, ponham-nos ao serviço. Visão remota, projeção astral, toda e qualquer ferramenta inata de vossas almas, ponham-nas ao serviço. Não venham após um sonho lúcido, uma projeção astral, trazer as vossas percepções para criar conteúdo em redes sociais. Não traz serventia alguma a si mesmo ou ao outro. Não traz serventia alguma a si mesmo, porque isto é puro ego. Eu te pergunto novamente, amadas sementes estelares, tens a consciência do que estás a percepcionar em projeção astral, em visão remota ou em sonho lúcido? Tens a consciência se é a linha do tempo presente ou outra anterior, ou até uma paralela, ou até uma já acontecida há N tempo atrás, em que o inconsciente coletivo dessa massa criou essa egrégora e por crença ela se mantém ainda? Qual a contribuição de tudo isso? Medo, mais medo. Então por isso vos digo, o que é importante aqui e agora é o cuidado, o autocuidado com o pensar, com o sentir e com as vossas ações, que sejam congruentes com o momento e que assumam as responsabilidades de quem são. Amadas sementes estelares, amada família da Terra, também a vós me dirijo agora. Tomem posse de quem são, assumindo a vossa divindade. Não entreguem o vosso poder a salvadores externos. Todos estão a ser cuidados. Todos
têm junto de si uma equipa estelar, anjos, arcanjos, mestres da alma. E eu, Ashtar Sheran, o comando Ashtar, e todos os outros comandos, Santa Esmeralda, Santa Ametista, o comando Mariano, o Madalênico, não estamos na rede. Estamos em transição planetária, em auxílio não só a Gaia e a toda a vida que está sobre ela, mas também em auxílio às almas da Terra, as que ficam e que transitam em corpo físico, as que partem e as que vão transitar em espírito e nesse momento precisam de estruturas ao longo da órbita para se elevarem, para se curarem, para seguir no aprendizado que vós, em superfície, em corpo físico, terão através das experiências vividas e sentidas, assim como as que são exiladas para outros planetas mediante a lei vibracional, mediante a lei universal da frequência da vibração, mas serão conduzidas por nós, por suas famílias estelares, mediante a sua vibração. Nada do que se passou nesta Terra voltará a acontecer em lado algum do universo. Então, esta rede, montada ao longo do sistema solar, em locais chaves que moldavam as vossas percepções, está desmontada, amados irmãos. O próprio umbral, como conhecem, está a ser purificado, limpo, transmutado. Esses espíritos estão a seguir para exílio mediante a sua vibração. Não por castigo, mas com muito amor, com muita dignidade. Então eu hoje deixo aqui uma reflexão a todo e qualquer trabalhador da luz, criador de conteúdo, que tem estes dons e talentos ativos. Prestem atenção ao que vossas percepções estão a trazer para ser partilhado por aí. Porque lei universal do livre-arbítrio, ao renegar a luz, podem estar a fazer um maior desserviço à humanidade e a todas as almas que partem do que serviço. Entendam isso. Nada do que foi instalado está operativo agora. Estamos agora a chegar ao ponto de trabalhar na superfície da Terra. Não chegaríamos à superfície para trabalhar junto de cada um de vós, sem primeiro ter a limpeza de todo este sistema solar, sem primeiro eliminar tudo
o que ainda modela, deturpa as vossas percepções. Sem acolher todos os espíritos perdidos na baixa órbita terrestre. E agora que chegamos à superfície, onde podemos trabalhar com cada um de vós, com os elementais que os vossos pensamentos e sentimentos geram, tornando-se elementais negativos, e com todas as almas aprisionadas neste solo por vivências e partidas traumáticas. O que eu peço é que cada um que tem estes dons, estes talentos, os coloque ao serviço, com consciência. E tudo isso é feito a partir do alinhamento com o Eu Superior, com a sua divina presença Eu Sou, conhecendo a sua egrégora de luz, para que seja orientado a fazê-lo, não só porque o meu ego é um visualizador remoto, um canalizador ou um projetor astral consciente. Eu consigo trazer tantas e tantas informações do plano espiritual. Mas eu pergunto aqui, amado irmão da Terra, amada semente estelar, tu consegues realmente trazer com consciência que o que estás a acessar é o agora? Ou a tua frequência te coloca conectado a algo, a alguém? Ou a alguma linha do tempo, passada e ultrapassada? Ou a algum holograma, mediante ainda alguma crença, sentimento ou padrão ainda instalado em ti? Deixo-te estes questionamentos para que a cada dia possam crescer, tomar consciência de si mesmos, percebendo as linhas ténues entre a matéria e o espírito. Há muitos caminhos, mas todos eles levam a um só local. Consciência. Total consciência de quem és, de como funcionas e alinhamento interno, soberania vibracional, congruência em pensamentos, sentimentos e ações. E alinhamento com o Eu Superior e com a divina presença Eu Sou. E a partir daí é o quanto de amor e de luz, de fé, de confiança, de presença divina ativa que está em teus corpos, em tua aura, em teu campo eletromagnético, que mesmo que ainda tudo isso estivesse ativo, passarias por toda e qualquer armadilha, desrompendo-a pela tua frequência vibracional. Eu sou a Ashtashará.
Sou grato por estar aqui, tendo voz, através deste canal, trazendo-vos consciência de si mesmos e removendo os véus da ilusão para que assumam a verdade de quem são. A cultura galáctica está aqui e vem em paz. Adonai. Então, meus irmãos, esta é a resposta do nosso amado Astar Sheran a este tipo de situações. Temos que ter muita consciência do que chega até nós, de quem somos, do que pensamos, do que sentimos, dos nossos gatilhos. E mesmo que todos estes dons estejam ativos em nós, que eu acredito que estejam, nós temos que questionar: o que é isto? Por que é que eu estou a acessar a isto? Para que é que isto serve? Isto será bom para mim? Sendo partilhado, será bom para o todo? Ou eu estou realmente a alimentar mais do mesmo? Mais medo, mais confusão? Então é isso. Creio que a mensagem diz tudo, fala por si. E ficamos aqui com esta linda explanação e a resposta desta Sheran. Gratidão.